Boa tarde, pessoal, meus queridos alunos do técnico TJ Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho das questões de direito civil. Prova complicada, prova bastante confusa, com bastantes problemas também, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Questão 55 sobre LINDB, né? Falava de lacuna normativa, uma matéria que a gente conversou bastante em sala de aula. E a resposta foi dada como letra C, tá? O que a questão queria que você identificasse? Que seria possível aplicar a analogia, o princípio geral de direito e que não seria possível aplicar a equidade, né? Que é fonte não formal do direito. Então, a equidade só poderia ser aplicada no caso de previsão expressa, né? Na legislação ou como fonte auxiliar. Questão complexa, né? Eu acho que a construção das assertivas ficaram bem confusas, mas eu acho difícil um recurso ali nessa questão, tá? Gabarito letra C. Questão 56, vamos lá, né? Essa questão é absolutamente terrível, né? Porque a banca quis complicar o fácil e, na minha opinião, ela tornou a questão nula, né? Porque se perguntasse o que é bem imóvel, ao invés de perguntar o que precisa de escritura pública, seria uma situação muito diferente. O gabarito seria exatamente o gabarito apontado pela banca, né, sem maiores problemas. Mas eles perguntaram o que não precisa de escritura pública, fazendo você tentar entender né, que bens imóveis precisam de escritura pública. Mas aqui a gente tem dois problemas. O primeiro é o artigo 108. Nem todo bem imóvel precisa de escritura pública, só aquele acima de 30 salários mínimos. E aí a questão não fala do valor dos bens relacionados nas assertivas. E a própria questão da necessidade de escritura pública, porque o fato da sucessão aberta ser bem imóvel, isso estava no edital. Mas o fato da sucessão aberta necessitar de escritura pública para a cessão, isso tem previsão no artigo 1793 do Código Civil, que está fora do edital de vocês, fora da previsão editalícia de técnico. Então, para mim, a questão é nula por dois motivos, porque a gente não tem como saber se o bem é maior ou menor avaliado do que 30 salários mínimos e porque foi cobrado um item fora do edital. Questão, na minha ótica, modesta ótica, nula. Questão 57, o gabarito a princípio de acordo, tá? Eu acho difícil o cabimento de recurso, mas a gente tem que reconhecer que o item 2 é um item confuso. Porque se ele falasse apenas que os associados não têm direitos e obrigações entre si, perfeito. Mas ele fala que não tem qualquer relação jurídica. Existe, óbvio, a relação jurídica associativa. Isso não gera uma relação de obrigações e direitos recíprocos. Mas há uma relação jurídica associativa. É possível se argumentar isso. Acho muito difícil a banca rever, mas é uma possibilidade, tá? A questão 58 é a única questão 100% limpa da prova e acho que é a questão mais fácil de direito civil. Ali está bem caracterizado o estado de perigo, apesar do enunciado estar confuso, né? Cita um artigo do Código Penal, não cita uma situação concreta. Essa é a tônica da prova, né, gente? Uma prova muito confusa. Eu que gosto da GV, uma das provas mais confusas que eu já vi da GV, se não a mais aí, desde nesse período todo, tá? Mas o gabarito não tem o que fazer, estado de perigo, correto. Questão 59, fora do edital, questão completamente nula. Se vocês analisarem, o edital de vocês termina em atos ilícitos. O próximo ponto seria a prescrição e decadência. A prescrição e decadência está fora do edital de vocês. Eu até olhei a questão, mas nem me preocupei muito com a questão em si. O gabarito estaria correto, mas a questão é completamente extra-editalícia, tá? Então, 59, igualmente nula. E por fim, a questão 60, questão difícil, tá? Porque ela traz alguns conhecimentos um pouco acima do normal, pedindo essa lógica pontiana, mas de fato é possível, lógico, uma coisa muito lógica que pode ser existente, válido e ineficaz, mas é possível também que ele seja existente, eficaz e não seja válido, ou seja, ele é existente, eu tenho algum problema no plano de validade de anulabilidade, por exemplo, um agente relativamente incapaz, mas de fato eu não tenho nenhuma situação de condição, termo ou encargo dentro desse contrato. Então, questão letra D, vejo também como gabarito correto, questão difícil, tá? E esse é o panorama da prova. Vejo duas questões aqui
na minha opinião, claramente nulas, que é a 56 e a 59, né? E vejo aqui poucas possibilidades de recurso mais possíveis aqui na